Oiê, eu sou a Lu Panichos e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este porta-talheres para enfeitar a sua mesa de Natal. Bora costurar? Já chegamos em dezembro de 2020, é isso mesmo, produção, tá certo? Então bora pensar na decoração de Natal, na mesa de Natal, na ceia de Natal, porque o que a gente mais precisa é de boas vibrações, porque este ano não foi fácil para ninguém. E a gente precisa aí torcer e fazer de tudo para que 2021 seja só de notícias boas. Então, para este vídeo, eu pensei numa peça muito fofa, muito prática de fazer, vai pouco material, mesmo quem não tem experiência na costura vai conseguir fazer, porque é uma peça charmosa que vai contribuir para a mesa de Natal. Se você tem uma mesa linda, maravilhosa, dessas de revista, dessas de novela, tudo bem, ela vai entrar na decoração. Mas se você às vezes não tem uma super toalha de mesa de Natal, temática de Natal, ou você não tem um suplá, ou você não tem até mesmo uma louça muito bonitinha, tá tudo ali meio lascadinho, você faz essa peça e dá aquela disfarçadinha. Põe em cima do prato que tá lascadinho, põe em cima da toalha de mesa que tá com furinho, porque quem nunca, não é mesmo? Então, é uma peça super prática, super fofa, que vai dar um ar chique, um ar alegre para sua mesa, independente se sua mesa é de revista ou não. Ah, e não esquece não de curtir este vídeo, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Bora lá ver então como fazer este porta-talheres para sua ceia de Natal. Materiais utilizados: 40 por 13 centímetros no tecido principal, no tecido de forro e na manta R2. Passo a passo. Eu começo unindo o tecido principal com a manta com uma costura de segurança em toda a volta. Eu usei um zigue-zague mais estreito. Num dos lados menores, onde vai ser a frente do porta-talher, preste atenção se o seu tecido tiver sentido na estampa. Eu marco 15 centímetros da borda e vou vincar o tecido e a manta com algum objeto de ponta arredondada. Eu estou usando um vincador. Com este vinco vai ficar muito mais fácil de dobrar o tecido certinho. Na ponta menor, próximo ao vinco, vou posicionar o tecido de forro direito com direito, alinhando as bordas dos tecidos. Vou costurar com 0,75 centímetros de margem de costura só na ponta. Aqui eu já costurei. Tombo o tecido de forro para o direito, envolvendo a parte externa. Vou deixar formando um falso viés. Vou fazer uma costura sobre a costura entre os tecidos, bem na vala. Você pode fazer um pesponto próximo à costura ou ainda usar ponto decorativo. O objetivo é prender o tecido de forro fazendo essa voltinha, para que ele não saia do lugar. Fiz a costura na vala sobre a costura anterior. E aqui como fica na parte de trás. Vou fazer as dobras do tecido para montar o porta-talheres. Dobro só na parte externa, naquele vinco que eu tinha feito de 15 centímetros da borda. Passo um objeto de ponta arredondada para esticar a dobra para não formar nenhuma preguinha nos dois lados. Prendo com alfinetes. Viro a peça para o outro lado. Alinho as bordas menores do tecido de forro e da parte externa, direito com direito. Prendo com alfinetes. O tecido de forro fica mais curto, porque apesar de ser da mesma medida que a parte externa, como eu fiz o falso viés, acaba usando mais o tecido de forro, então ele fica mais curto. Para uma peça pequena, é bom que o forro esteja mais curto, para não ficar com excesso de tecido nos cantinhos inferiores da peça, e assim o acabamento, quando virar para o direito, fica melhor. E o tecido de forro menor vai acomodar melhor lá dentro da peça quando eu virar para o direito.
Em um dos lados, eu alfineto a parte externa e forro juntos. No outro lado, eu alfineto parte externa e forro juntos na parte de cima, mas nesta parte de baixo eu alfineto separado. Primeiro, eu vou fazer uma costura de uns 4 dedos só aqui na parte externa e não no forro. Aqui vai ser a abertura que eu vou virar a peça para o direito depois. Aqui eu já costurei. Vou posicionar um alfinete para marcar o fim desta costura. Acomodo o forro sobre a peça e eu vou costurar a partir daqui forro e parte externa juntos. Depois de costurar, olha como o porta-talheres fica. Fica costurado em toda a volta, eu dou continuidade com aquela costura só da parte externa. E aqui o forro fica aberto. Corto os cantinhos para não ficar com excesso de tecido quando virar para o direito. Pela abertura, viro para o direito. Quando eu viro, o bolso do porta-talheres está pelo lado do forro. Viro para o direito para acertar todos os cantinhos. Pela abertura, empurro todos os 4 cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Eu empurro estas 2 pontinhas da parte de baixo. Depois, para fechar a abertura, eu vou virar o bolso para o lado do forro de novo, mas daí eu já não desviro essas pontinhas. Eu deixei esta parte de cima quadradinha, porque eu queria que mesmo colocando os talheres e o guardanapo de tecido, fosse possível enxergar o porta-talheres. Eu não queria que ficasse parecendo que o porta-talheres fosse um saquinho, com o guardanapo escondendo a parte de cima. Eu queria que ele fosse realmente uma base, uma caminha para o guardanapo e os talheres. Por isso que eu deixei aqui em cima quadradinho. Mas, se você preferir sem as pontas, costure arredondando. Depois que eu verifiquei que tá tudo certinho, eu viro o bolso para o lado do forro, mas eu não preciso virar totalmente a peça desenrolando a parte externa. Os cantinhos já estão certinhos, eles já foram empurrados. Se eu virar toda a parte externa, primeiro que ela vai me atrapalhar, porque ela é um pouquinho maior que o forro, e aí, depois de fechar a abertura, eu teria que empurrar de novo o cantinho. Então, não tem necessidade. Eu deixo a parte externa toda enrugadinha lá dentro mesmo e só desviro o suficiente para conseguir fechar a abertura. Dobro as bordas do tecido mais ou menos como se fosse a margem de costura. E você pode fechar a abertura costurando a máquina ou dando pontinhos invisíveis à mão. Aqui eu já fechei a abertura com pontinhos à mão. Viro o bolso para o direito. Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Vou passar também um pesponto próximo à borda, nesta parte de cima. Eu começo lá dentro, tombando o bolso desta maneira. Venho costurando toda a parte de cima e termino lá dentro também. Assim, o retrocesso do início e do fim da costura não aparece. E ficou assim, não falei que era fácil? Se você ainda não clicou em curtir, este é o momento. Eu fiz um guardanapo de tecido, usei Oxford, na medida de 45 por 45 centímetros. Eu fiz a bainha do jeito que eu expliquei no vídeo, bainha de toalha de mesa, como fazer. Eu tô com o direito para cima. Eu fiz uma dobra, mas é só uma sugestão, é uma dobra bem simples, obviamente você pode fazer do jeito que você preferir. Dobra o guardanapo 2 vezes com o avesso para fora. Dobro cada uma das pontas para baixo. Não precisa se preocupar muito, porque depois no final dá para arrumar todas as dobras. Vira o guardanapo para o lado de trás. Dobra as laterais
e também a parte de baixo. Para encaixar o guardanapo dentro do porta-talheres é mais fácil dobrar bem, deixando o guardanapo bem fininho. Encaixo cada talher num dos bolsos. Eu usei faca e garfo de mesa e colher de sobremesa. Seguro tudo com muito cuidado e encaixo dentro do porta-talheres. E aí sim, dá para arrumar o guardanapo e os talheres. Obviamente que para a vida real as mãos devem estar limpas e higienizadas ou até mesmo usar luvas ou um guardanapo para não precisar tocar diretamente nos talheres. Me conta quais são seus planos para a ceia de Natal. Me conta também qual é a decoração de Natal que nunca pode faltar na sua casa. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.